Meu Deus, bora. Yamete Kudasai. こんなにじらされたらやめてください殺しちゃうぞ来ちゃダメだリカちゃん。Devido a bullying incessante de seus colegas, 4 estudantes, incluindo o líder, sofreram ferimentos graves. Resumindo, o moleque reagiu, tá, ao bullying. E guardou os corpos no armário. Eu acho que deu ruim pros caras ali mesmo. O mesmo lugar do Itadori. Olha aí, ó. Ele que gosta de fazer... Ele que gosta de recuperar bandido, adora recuperar um bandido. リカちゃんに邪魔されました。 Ah, é o amor pela irmã? 暗いね。 Atara Shigako? Isso aí é nome de grupo de idol. De idol, pô. Essa tua força você pode botar pra algum negócio legal. Segunda chance, a vida é feita de segunda chance. Tá, só pelo começo... Eu não assisti de fato, tá? Eu achei que tinha assistido, mas não assisti não. Só pelo começo dá a entender o seguinte, né? Que a garota, a irmã... Pode ser irmã, provavelmente irmã. A familiar, sei lá. Morreu por causa de bullying. E ele... levou isso pra vida dele. E agora ele usa esse trauma dele como uma maneira de se defender. Ele é o Grimmer, né? Ele tem o magnífico Steiner, que é a irmã. 重傷らしい Não, só ferimentos graves só. Não matou, não. 生意気なら閉めるまで Ele é o Hanako-kun? O dublador? Ela vai se apaixonar. Olha aí, ó. O cagaço. Olha o cagaço. Aqui não é lugar pra bandido? Você é bandido? Você não falou nada, seu filho da puta. Olha aí, ó. A irmãzinha. Tá, tem outra teoria já. Ih, rapaz. Não, não faz isso não. Não faz isso não. É a ex, não é a irmã. Ou é a mesma pessoa, a ex e a irmã é a mesma pessoa. Já entendi, já. Ela foi pro Isekai, tá explicado. Por isso que ela tá aí. Ela foi de Yusuke Urameshi. Tá, não é Emoto, né? Pelo menos isso. Ainda bem. Ele precisa se manter vivo pra cumprir a promessa com a morta. É esse o plot. E é por isso que ele não pode morrer. Ele tinha tudo planejado. Mas aí o destino veio e pá! Isekai. Aí agora ele vive com esse trauma e ele precisa cumprir essa promessa com a morta. E o que protege ele de não se matar é essa promessa com a morta, porque a vida dele é uma merda e ele sofre bullying na escola. Ou seja, sem bullying com a criança. Ele é um Hanako. Não precisa de mais nenhuma apresentação, ele é um panda, foda-se. 欲しい説明がなかった。 Explica o panda, porra. いじめられて Olha aí, ó, ela sabe. Chamou de nerdola. Ela só falou verdades. すまんな Para de se fazer de coitado, você é forte. Você tem a proteção do seu objetivo de casar com a sua wife que morreu. Porra. Vai pegar o moleque que conhece de bullying, que vivenciou o bullying, pra investigar o bullying em outra escola. Normalmente lembrado como pessoa negativa, da escola そ sempre れが negativa. 積み重なると Só que não gosta do dress code da escola. Essas regras idiotas. Olha aí, ó. Crítica social fora. Pessoas fracas se juntam, pessoas fortes ficam sozinhas, é isso? Segundo a teoria dela? É por causa がい dele. るからか。 É que ele é muito forte. 気が動いた。は Toma. い、どうぞ。 Ah, sim, vai. 前歴なしで Vai. 留学 É claro que ele é um nível zero, claro. こん Os な caras juntos caem sem episódio レ zero. ベルだろ。 Ih, aí eles se identificam com o moleque. Esperar ajuda, o maluco é especial, pô. Ele é diferente. Triste, triste. Drama. 一人は寂しい。 Ele quer superar a ex. Faculdade é pra isso. Casou. を貸して。 Casou com a ex. Morta. Peso de carregar essa galera toda. O peso de salvar as pessoas. Do bullying. Vai. O amor, né? O amor é foda. Até soltou o cabelo. Foda-se. Primeiro ele se conecta com o trauma, depois ele pega o trauma e transforma em outra coisa. Gojou psicólogo. Ele aprende rápido. Ah, de dúvida cruel. É o amor, é o amor. Vai salvar esse homem. Da ex, que fica assombrando ele. Que ele bota esse moleque enrascado é sacanagem. Tá, o que eu tô tentando entender aqui? Esse maluco ele é bom de lábia. Então ele vai lá no lugar onde tá todo mundo puto, porque vai ter que sair dali pra ceder ao shopping. Tá todo mundo puto aí. Ninguém que mora aí tá feliz. Aí esse maluco vai lá, não, porra, veja bem.
você vai ganhar uns trocados, porra. Você vai poder comprar uma casa num lugar melhor, tá ligado? Esse aí é o nosso querido Inumaki. Agora eu quero entender o porquê que o moleque tá aí também. Será que é porque talvez assim... Porque assim, ele sofreu bullying, então as pessoas o agridem muito mais com palavras e ele está acostumado com esse tipo de agressão. E aí ele vai pra esse local e ele vai exorcizar porque ele aprendeu a usar isso de uma outra maneira? Que não apenas naquela situação da escola, por exemplo? Porque ele coloca o moleque pra exorcizar a escola porque ele conhece o ambiente, né? E aí ali ele pode exercer toda a sua força sob controle. Vocês entendem o racional? Então ele tem o conhecimento do bullying na escola, ele tem o conhecimento da realidade da escola e ele consegue exercer toda a sua força sob controle. Agora, num ambiente diferente, com outras pessoas, será que essa habilidade dele de se virar na escola daria certo aí também? Talvez não. Por quê? Porque ele é um aluno, ele, tipo... Não dá pra você falar assim, não, ele vai saber lidar com o problema que lida na escola em outro ambiente, porque são ambientes diferentes e ele pode parecer, digamos assim, até presunçoso na hora de lidar com esse problema, né? Então o que acontece? Ele tá com um cara que sabe lidar com vários problemas diferentes, porque ele tem uma lábia incrível, mas ele tá aí pra transformar essa habilidade dele muito forte que ele tem, que é capaz de resolver qualquer problema na escola, pra resolver outros problemas da sociedade. E é por isso que ele não vai usar o anel, ele vai usar a espada. Por quê? Porque é uma maneira diferente de utilizar a habilidade dele. Olha aí, ó. Aí a criançada que pede coisa pra mãe, aí a criançada não tem o tênis, a comida. Aí fala, mas tá barato. Aí os pais, não vai ter. Aí gera rancor. Então aqui é outro sentimento, né? Não é o de ser agredido, é o sentimento de rancor aqui. Mas tem a ver com, por exemplo, o maluquinho lá, a maldição falando, roupa, né? Eu não quero vestir a roupa, eu tenho que vestir a roupa igual. Aqui ele quer alguma coisa que não pode ter. Lá ele não quer alguma coisa que ele tem que fazer. Vocês entenderam a pegada, a jogadinha temática? Então, lá na escola, você tem que fazer algo que você não quer. Aqui, você quer algo que você não pode ter. Não achando nada corrido aqui. Chegou lá, o problema era outro. Ele não tá te procurando porque ele só quer proteger esse local aí, né? Aí sozinho, caralho. Ele transformou a fraqueza em força. Ele olhou para o próprio sentimento, percebeu que era um sentimento que não era útil para o momento e transformou. Tá vendo? Ele aprende rápido os movimentos do inimigo. High five, porra. Aí. Então aqui a evolução do personagem foi a seguinte. Antes ele olhava só para os sentimentos dele e ele se protegia com esses sentimentos. Aí beleza. Aí ele aprendeu a transformar esse sentimento em uma outra coisa. Ou seja, ele começou a utilizar essa coisa que ele tinha que era só para ele conseguiu utilizar isso para afetar o mundo ao redor. E aí a espada representa isso. Ou seja, ele tem controle daquilo que ele antes não tinha controle, mas usava de qualquer jeito. Ou seja, ele tinha algo que ele sabia e fazia, aplicava, mas ele não tinha muita noção do como ele fazia aquilo. Aí agora ele pega aquilo, transforma numa coisa que ele consegue aplicar de maneira controlada, que não é tão eficaz quanto aquilo que ele fazia antes de maneira natural, e que tinha um potencial também de destruir, não só de construir, né? Então, agora ele consegue fazer uma coisa que é de fato controlada e ele consegue aplicar. E além disso, essa experiência faz com que ele não só consiga aplicar, certo? Claro que ele não está conseguindo aplicar 100%, ele está aplicando mais ou menos ainda. Mas ele já consegue fazer de uma maneira com que ele ajude também as outras pessoas que estão trabalhando com ele. Sentimento, ele consegue... Então, vou fazer a cronologia completa.
sentimento, ele consegue se defender se utilizando desse sentimento. O Gojo percebe que o que ele faz é possível transformar para uma coisa positiva para ele e para a sociedade. Então, ele ensina esse moleque a entender o próprio sentimento, ter uma conexão com esse sentimento, controlar esse sentimento e conseguir aplicar mesmo que um pouco. E aí ele vai aprendendo. Quanto mais ele aprende, melhor ele vai ficar na espada, certo? E esse processo faz com que ele consiga não só olhar para o sentimento dele, como para o sentimento também do Inumaki. E aí faz com que ele tenha empatia. Porque ele parou só de olhar para o sentimento dele como uma coisa dele e começou a perceber as semelhanças que esse sentimento e esse olhar para o próprio sentimento tem com a realidade. Então, ao olhar para o próprio sentimento e entender o próprio sentimento, você consegue olhar para o sentimento do outro e entender o sentimento do outro. Logo, o autoconhecimento faz gerar empatia. É essa a conclusão. É isso aí. O autoconhecimento faz gerar empatia. E é por isso que ele consegue ajudar o Inumaki aqui. E a empatia faz ter amizade também. Por isso que eles viraram amigos agora. Outra coisa, o controle fez uma garota se interessar por ele também. Porque ele parou de ser raivoso, né? E ele passou a ter controle sobre os próprios sentimentos. Ou seja, mostrou maturidade. Entendeu? Então a Maki está interessada nele por causa do desenvolvimento da maturidade dele. E ele conseguiu amigos por causa da empatia. É, a mesma coisa dos dois personagens. Esse fedor de brother que só ele pode reconhecer. Caralho, pior que conversa esse episódio com os que a gente tá assistindo agora, né? Porque o Geto, ele tinha essa parada de continuar, né? O status quo. Ele até queria mudar, mas ele meio que continuava o status quo. E aí agora, ele tá só replicando, né, a sociedade. Por isso que ele matou 100 pessoas comuns. Nada a ver. Tipo, é como se ele... É como o anime estivesse falando assim, esse cara que era um professor potencial, esse cara, ele tá só, na verdade, agora querendo ganhar dinheiro e mantendo o que tá aí, entendeu? Ele decide o que é melhor pra você. Caralho, é bem isso, né? Porra, o Geto agora, qual que é a parada do Geto? Não é só que ele ele pega as emoções e guarda as emoções e utiliza disso a favor dele, né? Não é só isso, né? Ele detém o conhecimento do que afeta as pessoas e ele controla as pessoas através desse conhecimento para manter, para fazer aquilo que ele deseja fazer, benefício próprio, né? Pro puro. Então, se antes o Geto ele era um cara que queria ajudar, queria mudar a sociedade para uma coisa positiva, né? Que tava ali indo num caminho diferente do Gojo, mas ambos queriam mudar as coisas. Agora o que ele faz? Ele pega tudo que ele conhece que afeta as pessoas e utiliza a favor dele. Então ele sempre foi racista. Olha aí, ó. Aí o Geto quer destruir a escola Jujutsu porque tem o Gojo lá, né? Essa que é a grande questão, né? Porque o Gojo vai conseguir o objetivo dele, que é transformar a sociedade através do ensino. E aí o maior empecilho para o Geto conseguir qualquer tipo de sucesso individual é ter escolas como a que o Gojo tá, que busca recuperar as pessoas, que dá autonomia para elas, que coloca elas em experiências para elas se desenvolverem, né? Ele não quer nada disso, ele quer manter o poder e o status dele. Para manter o poder e o status dele, basta fazer com que as pessoas o procurem sempre para resolver os seus problemas, né? E elas não consigam resolver os problemas delas por conta própria. Veja você a diferença dos dois agora. O Geto, quase que eu falei Goto, que é a mistura dos dois, né? O Geto resolve os problemas para as pessoas. O Gojo faz elas resolverem os próprios problemas, entendeu? Aí teve o cara que tem muito dinheiro e fala assim, não, eu vou contratar esse cara aqui, esse professor aqui,
Porque ele é foda, ele consegue resolver qualquer coisa. Então se eu tenho muito dinheiro, eu vou delegar, né? Vou delegar pra esse filho da puta resolver os meus problemas. E aí o que acontece quando você não consegue resolver os seus próprios problemas, você fica delegando o resto da vida pra outras pessoas? Você se fode, né? Porque acabou o dinheiro, você faz o quê? Você não consegue fazer nada. Você vai fazer o quê? Você não consegue arrumar nada, você não consegue trocar uma lâmpada da sua casa, o que você vai fazer? Não vai fazer porra nenhuma. Então você morre. Esse que é o ponto, entendeu? O Gojo, ele faz as pessoas terem autonomia. O Geto faz as pessoas não terem autonomia e dependerem dele, né? E a faculdade, que é a escola Jujutsu, né? Se voltada para autonomia, ela é transformadora. Se voltada apenas para gerar pau mandado, que é o que mais ou menos é hoje, ela vai manter o que tá aí, né? Então essa que é o duelo dos dois. Eu vou livrar você da sua maldição. Não. Caralho. E aí é foda, né? Porque esse cara é louco pra livrar todo mundo da maldição dele e depender dele, né? Aí esse cara vai chegar aqui agora com a proposta recusável, né? Eu vou livrar você da maldição, não precisa você livrar não, se livrar não, fica tranquilo. Eu faço isso pra você. Vocês acham que ele quer mudar o status quo da sociedade mesmo? Esse que é o ponto, né? O que o Geto é bom? Ele pega aquilo que afeta a pessoa pra controlá-la. Então ele tá falando isso aqui, ele nem acredita em nada disso. Ele não quer fazer porra nenhuma. Ele só quer controlar o garoto pro objetivo dele, seja lá qual ele for, e provavelmente é um objetivo egoísta. Então, ele tá falando, não, você não quer mudar a sociedade, você não quer fazer um mundo melhor, você não quer quebrar o status quo, então, cara, porra, conta comigo, hein? Eu vou te ajudar nesse processo. É puro teatro. É isso aí. Então, vamos lá. O Geto, ele tinha ideais, aí ele viu que ele não ia conseguir alcançar esses ideais. E ele também percebeu, provavelmente, que ele era um grande hipócrita, né? Ele defendia ideais que ele não acreditava. Aí, quando a realidade bateu forte na cara dele, ele falou, quer saber, eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu vou ser o que eu quero ser de verdade. Eu vou parar de me esconder atrás de mentiras, né? Quando ele percebeu isso, ele entrou em contato com o eu de verdade dele, que é mais ou menos o que o Gojo tá fazendo com o nosso querido garoto. Ele percebeu que ele era um grande egoísta, né? Então é quase certeza que é isso. E resolveu mudar as coisas a favor dele, né? Se utilizar do sistema e das coisas que afetam as pessoas a favor dele. Então ele agora vai afetar a vida de milhares de pessoas. Por quê? Porque ele detém o controle, ele tem poder e ele sabe como afetar essas pessoas em determinados locais. Por isso que ele falou aqui, principalmente ele falou aqui sobre Kabukicho, né, Shinjuku, Tóquio, etc. Porque ele sabe afetar as pessoas nesses locais, ele sabe o que afeta as pessoas nesses locais, ele vai utilizar desse conhecimento para controlar a situação a favor dele e acabar com a vida das pessoas ali, né? Porque isso vai beneficiá-la de alguma maneira. Porque no mundo onde o forte sobrevive, ele quer ser o mais forte. E para ser o mais forte, basta ele concentrar o conhecimento e não compartilhar ele. Ele não vai compartilhar nenhum tipo de conhecimento. Ele vai deter todo esse conhecimento para poder gerar controle que ele quer gerar na sociedade. Dito isso, tem uma clara questão também aqui, que é a comparação entre o Geto e o nosso querido garotinho. O nosso querido garotinho, ele tem uma maldição. E essa maldição é o que faz ele exercer a sua força. Então, tem uma coisa que aconteceu com ele na vida, e essa única coisa que aconteceu com ele na vida já o deixa muito forte, se ele souber utilizar isso a favor dele, certo? E a favor das outras pessoas. Então essa experiência dele, traumática, foi transformada em uma coisa positiva. Ah, mas Daniel, as pessoas precisam passar por traumas para ter muita força? Não. E esse é o ponto do Itadori. O ponto do Itadori é mais ou menos esse, que ele tinha uma vida normal, tem um avô que faleceu,
E aí, ele adquiriu, ele aprendeu o Sukuna, né? Então ele tá aprendendo sobre os maus absolutos da sociedade pra, né, poder transformar a sociedade com isso. Essa questão do Itadori, né? Mas tudo bem. Saindo do Itadori porque a gente tá aqui no filme. Então, qual a diferença do Geto pro nosso querido... O Geto tem muitas maldições e ele controla essas maldições, mas ele não tem contato com elas de fato. Ele até guarda elas dentro dele, pra poder... Mas são sempre maldições de outras pessoas que ele adquire. Então, são as maldições de outras pessoas que ele adquire. E aí ele transforma isso em controle. O nosso querido protagonista do episódio 0, ele tem uma maldição que é dele. E ele gera todo o conhecimento a partir do autoconhecimento para poder modificar o mundo ao redor. No caso, modificar o mundo ao redor é não fazer as pessoas sofrerem, né? Na verdade é fazer as pessoas felizes, né? Então, ele falou que ele quer... O objetivo dele é fazer com que mais ninguém sofra nesse mundo. Qual que é o objetivo do Geto? Ele não pensa em ninguém, ele só pensa nele mesmo. E ele esconde esse egoísmo com esse papinho de eu vou transformar a sociedade. Na verdade não, né? Tá vendo? De novo, eu sei o que eles pensam, tá? Ele pensar sobre isso aqui é importante, tá? Porque é o seguinte, novamente, ele tá fazendo paralelo entre esse moleque e o porra do Geto. O moleque poderia pegar todas essas informações de tudo que afeta ela e utilizar isso a favor dele. Seria o que o Geto fazia. O Geto faria isso sem pestanejar 2 vezes. Então, como o episódio está sendo sobre isso, tá mostrando que ele não vai usar isso a favor dele. Ele só está interessado em conhecer sobre ela, no caso. Entendeu? Ele não tá pegando essas coisas pra modificar, pra controlar, pra porra nenhuma. Ele está genuinamente interessado. A questão do moleque que ele usa... Ele tá com a empatia em alta, né? Ele consegue compreender o sentimento das pessoas e ele usa isso não a favor dele, mas ele usa isso pra gerar conexões. Essa é a diferença, entendeu? Então o moleque que era sozinho aprendeu a reconhecer os seus sentimentos, o sentimento dos outros pra gerar conexões sinceras. Totalmente oposto do Geto. Geto, ele pega todas as informações e utiliza isso para controlar as pessoas e gerar conexões onde ele possa controlar. Gerar conexões onde ele possa exercer o que ele quer. Então ele controla as pessoas através da empatia que ele tem. Ele conhece o próprio sentimento a ponto de saber exatamente o que ele quer. Ele conhece o sentimento do outro a ponto de saber exatamente o que afeta a pessoa. E ele faz isso a benefício próprio. Por isso que eles são contrapontos. Um utiliza para gerar conexões, o outro utiliza para gerar controle. Isso, conta uma coisa que a gente não pode saber. Boa. Depois revela. Ele vai fazer um buraco de minhoca. Se vê que ele é um hipócrita do caralho, que nem a paradinha do Saru ele mantém. Ele pisou no sangue dela. Lembra que a mina tinha nojo de verdade? A mina tinha nojo, não tinha nojo? Apareceu o sanguezinho, ela fala, eu tenho nojo disso aqui. Ele tá pouco se fudendo. Entendeu? Nem isso ele mantém. Até isso é papinho. É papinho pra controlar as pessoas. Então, o que ele faz? Por que ele tá falando esse papinho? Ele tá falando esse papinho porque é pra controlar esse bando de imbecil que acredita nisso. Então ele usa... Ele é o cara que fala assim... Eu não sou fascista, mas eu vou fingir que eu sou fascista pra controlar esse bando de imbecil. Porque é tudo um bando de idiota, então é mais fácil controlar esse bando de imbecil. Então já que esse bando de imbecil não pensa, né, e é mais fácil de controlar, eu vou ser essa pessoa pra eles. É isso, entendeu? Ele é esse tipo de pessoa. Então ele vê lá os terraplanistas. Ele vê lá os terraplanistas e fala, esse tem um bando de imbecil, né? É muito fácil de controlar esse bando de idiota. Então deixa eu, né, ser referência deles. Rock Lee contra Gaara, é isso? Não tá bravo demais.
o Gojo tá lutando contra o cara que trouxe o chicote como uma maneira de ensinar lá de fora. Bravo. Olha aí, ó. O aluno bem preparado, o aluno que teve aí seu desenvolvimento bem treinado, o aluno que teve o autoconhecimento como premissa, o aluno que foi salvo do ensino tradicional, ele consegue se proteger de qualquer filha da puta nesse mundo. Tá? Tem o filho da puta aí que tá louco pra falar assim pra ele, porra, vem aqui que vou te fazer foda pra caralho. Ele consegue se proteger, entendeu? Ah, não, mas o cara controla tudo, ele controla todas. Ele não me controla porque eu me conheço melhor do que qualquer outra pessoa, entendeu? Essa aqui é a aula. Eu uso o que eu sei, eu uso o que eu aprendi com os meus amigos, entendeu? Eu tenho amigos, tenho conexões verdadeiras. Você não vai conseguir me fuder, não, seu filho da puta. É tudo conexão onde ele controla as pessoas. Então, como ele só controla as pessoas, ele só tem pessoas ao redor porque ele controla as coisas, então ele vai perder. Porque basta uma conexão verdadeira para vencer uma pessoa que não cria conexões. O sentimento que eu sinto por ela é a prova de que ela ainda estava no meu coração. Não tem como separar. Eis o nosso Kurapika! Uma conexão de verdade. Você não entendeu, sua anta. Ô sua anta, você não entendeu. Não é a Rika, é o sentimento, sua anta. Porque assim, a parada do Geto que ele não vai entender mesmo. Não, a Rika é muito forte, a Rika não é forte. A Rika só é forte por causa do moleque. Porque a Rika é a representação do sentimento do moleque pra com relação à garota. E não há nada mais forte do que o amor. Não há conexão mais forte do que o coração. Exatamente, mas isso já até foi dito. Pera aí, volta aí que eu tava lendo o chat. Volta aí que eu tava lendo o chat. Ele falou alguma coisa que a gente pode ouvir. Ele mandou um Asteru. Ele mandou um Asteru, é isso? Ela se sacrificou por ele. Ah, foi ali, tá. Mas o amor salva. Calma, meu querido. O Gojo, ele não é o cara que é a favor do prego que se destaca leva a martelada. Ele é contra isso. Todo mundo tem que se destacar. Fica tranquilo. Pronto, superou o trauma. E quando você ama, você deixa ir, tá? Aí, o Gojo tem a conexão com o Geto, mas o Geto não tem a conexão com o Gojo. O Geto nunca admitiu esse amor que ele sente.
Por mais que ela tenha ido. Ele deixou ela ir, mas ela está ali ainda. Ele não faz... Ele não usa mais ela como argumento. Então ele deixou ela inconsciente. Por causa disso ela virou um espírito amaldiçoado, buscado pelo amor. Porque o Yuta está buscando exatamente isso. Ele está influenciando o mundo inteiro.